O Portal Alagoano volta até essa localidade, aqui na Serra da Barriga, no município de União dos Palmares, para falar de um assunto que mexeu com todo o país, que foi o trágico acidente ocorrido aqui na Serra da Barriga no dia 24 de novembro de 2024. Esse acidente ainda deixa marcas para as famílias que tanto perderam parentes, quanto parentes, que continuam sendo acompanhados por médicos e fazendo algum tipo de tratamento. Segundo informações de testemunhas, o ônibus saiu, teve como ponto de partida em frente à Prefeitura Municipal de União dos Palmares e seguia em direção até o platô, aqui na Serra da Barriga. Quando chegou exatamente aqui nessa ladeira, nessa localidade, o ônibus teria tido uma falha mecânica e descido de ré. Amiga, pior que eu tava nesse ônibus, só deu tempo eu sair. A mangueira estourou, a mangueira do ar estourou. E daí o motorista falou, ó, vai ter que descer todo mundo para ir subindo nos outros ônibus que estão vindo, subindo. E quando ele abriu a porta, só deu tempo de eu descer. Eu desci do ônibus, dei 2 passos, quando eu virei para trás, o ônibus já estava descendo, o motorista desesperado, botando o volante para um lado e para o outro, e o pessoal, tudo gritando já. Foi questão de menos de 1 minuto para tudo isso acontecer. Foi muito rápido. Graças a Deus não aconteceu nada comigo, mas infelizmente tem muita gente ferida, a situação está bem feia. A gente tá aqui, pessoal, todo mundo ajudando, o pessoal que tava aqui na serra, todo mundo aqui ajudando no local, o SAMU, tudo. Resultando nessa tragédia. Ainda nos dias atuais, marcas do acidente permanecem aqui no local, como essas marcas dos pneus do veículo, que permanecem aqui. E também a gente pode ver que a calçada, que foi danificada durante esse acidente, também continuou do mesmo jeito do dia da tragédia. Outro vestígio também que continua aqui no local do acidente é o que seria a borracha de uma das janelas do ônibus. A gente está exatamente no local onde o veículo despencou, que foi aqui, nessa ribanceira que, segundo a perícia aqui do estado de Alagoas, tem aproximadamente 400 metros até onde o ônibus parou. E é para lá que a gente vai agora. A nossa equipe de reportagem segue em direção ao local onde se encontra o ônibus envolvido na tragédia aqui na Serra da Barriga. E a gente parou nesse ponto porque a gente queria mostrar para vocês que esse local aqui foi o local escolhido, o local possível para fazer o resgate das vítimas, que eram socorridas pelas autoridades, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e outras autoridades, outros órgãos, e eram trazidas por essa espécie de trilha, que é o único acesso até onde se encontra o ônibus. E esse local aqui foi o local escolhido para fazer o resgate das vítimas pela facilidade, que era o único local de fácil acesso que foi encontrado pelas autoridades para fazer esse resgate e chegar o mais próximo possível dessas vítimas. Foi aberto, nessa região aqui, uma estrada provisória para que as ambulâncias pudessem chegar aqui e fazer esse resgate. Existia até outro local também que seria possível, mas pela dificuldade de acesso, as ambulâncias não conseguiam chegar, e esse local aqui eu mostro para vocês agora, que agora está cheio de mato, mas no dia do acidente foi totalmente limpo, foi aberto uma rodovia aqui para que as ambulâncias pudessem chegar aqui mais próximo e fazer o resgate mais rápido das vítimas desse acidente. Estamos exatamente no local onde se encontra o ônibus envolvido na tragédia da Serra da Barriga, que foi alvo de uma ação civil pública da 2ª Promotoria de Justiça aqui de União dos Palmares, que pediu à Justiça de Alagoas a retirada imediata desse ônibus, para que fosse realizada a perícia. A Justiça do Estado acatou essa ação e determinou o prazo de 72 horas para que tanto o Estado ou o município fizessem as medidas cabíveis, adotassem essas medidas cabíveis para que fosse feito o içamento do veículo. Hoje é segunda-feira, dia 28, e a gente constata que infelizmente essa medida não foi adotada, o ônibus permanece aqui no local, e a gente ouviu relatos de moradores aqui da região
que supostamente peças, né, vêm sendo retiradas do veículo. Inclusive essa foi uma preocupação da promotora na ação civil pública, da retirada dessas peças que infelizmente pode prejudicar o resultado da perícia, né? E justamente é isso que as famílias querem, uma resposta desse acidente, de fato o que aconteceu, se foi uma falha mecânica, se foi falha humana, para que pelo menos as famílias sejam acalentadas, né? Saibam de fato o motivo que aconteceu. Outra questão é a forma, né, que esse ônibus vai ser retirado desse local. A gente, enquanto subia, pôde ver a dificuldade, inclusive no dia, né, do dia do acidente, do socorrista, de todos os moradores que se mobilizaram para fazer o resgate dessas vítimas. É um local íngreme, cheio de pedras, e descendo a gente vê que não há essa possibilidade de retirada desse veículo, porque há muitas pedras no trajeto, muita região de mata. A gente, como eu já citei, a gente está numa região de mata fechada. Subindo também, além da distância, né, que é muito alto e íngreme, há também muitas árvores, muitas pedras, e que dificulta, né, de fato essa retirada. A única alternativa, né, seria uma forma de içar esse ônibus para que ele chegue até lá em cima ou até aqui na região e seja retirado desse local, que é isso justamente o que as famílias esperam, para que elas tenham a resposta, que é para que a perícia seja realizada de fato, né, que esses 5 meses o ônibus permanece aqui, nenhuma perícia foi realizada, então infelizmente não tem como definir o que de fato aconteceu no acidente, e as famílias, claro, buscam essa resposta. Eu estou aqui um pouco mais próximo do ônibus, né? E dessa região aqui, desse local, a gente pode ver que há várias peças, né, do veículo espalhadas aqui em cima também, à minha frente, né? E a gente vê também que há essa estrutura aqui, que a gente, né, supôs uma escada, né? A gente acha que é uma escada para que as pessoas subam aqui, adentrem no veículo. A gente não sabe o que é que as pessoas de fato fazem aqui, né? A gente há relatos de que famílias vêm aqui, mas para relembrar, né, a situação, para pedirem justiça, gravarem vídeos pedindo justiça, mas há também outras pessoas que supostamente vêm aqui, como foi relatado, possivelmente para tirar essas peças de veículo. A gente não sabe também se para vender ou algum tipo, né, de outra situação. Mas a gente vai conversar com alguns familiares dessas vítimas que vão relatar, né, toda essa angústia, esses pedidos, né, de justiça, esse pedido de solução para que seja dada uma resposta definitiva, as famílias tenham algum tipo de indenização. E elas vão relatar também como é que está, né, essa esperança, essa expectativa, desde o dia do acidente até agora. Relatar também outras pessoas que continuam fazendo tratamento médico, pessoas que perderam parentes e outros familiares. E a gente vai conversar com elas, você vai acompanhar tudo no portal alagoano.com.br.